Olha, eu sou uma pessoa nova, mas já tenho lá meus 20 anos, sendo que tô nesse mundo meio de anime e tal desde o início de 2014, ou seja, desde os meus 11 anos de idade eu tô meio que envolvido com isso aqui. E eu lembro muito bem que nesse período de 2014 até 2016, mais ou menos, era um orgulho ser chamado de otaku. Eu via isso principalmente na minha escola e tudo mais, com os moleques se reunindo com qualquer mínima coisinha, revista, filme, que tinha algum anime estampado, e discutindo quem era melhor, se era Naruto ou Dragon Ball. O Goku, inclusive, nessa época, entrou na porrada com absolutamente todo mundo dos animes, de Luffy até Meliodas, e sim, Nanatsu era muito popular na minha época de escola, você não tem ideia. Só que com o passar do tempo eu percebi que o termo otaku se tornou cada vez mais um motivo de piada para as pessoas, principalmente entre aquelas que curtiam animes propriamente ditos. Surgiram até mesmo termos como otaquinho, por exemplo, para zoar aquele típico fã de Naruto que só viram isso e nada mais e queriam dar pitaco nas outras obras e tudo mais, e não eram mesmo grandes consumidores desse meio. E agora nós temos os dias atuais, em que o termo praticamente entrou num limbo onde ser chamado de otaku ou se declarar como um se tornou algo considerado cringe pros jovens modernos como eu. Ou paia, sei lá como você quer chamar isso, irmão. Só que tudo isso que eu falei não passa de uma definição ocidentalizada do termo otaku, em que otaku é apenas um fã de anime. No Oriente, mais precisamente no Japão, as coisas são bem mais embaixo. E como eu prometi no meu vídeo de Look Back, que foi meu último vídeo, em que eu falei que o termo otaku é um pouco complicado lá no Japão, hoje eu tô aqui pra dar parte desse contexto a vocês, claro, de maneira meio superficial. Não porque eu sou preguiçoso, imagina. Pior que não é nem por isso mesmo. Na verdade, toda essa situação envolve tanto contexto histórico que ficaria super maçante eu dizer aqui pra vocês. Até porque eu não me dou muito bem com esse tipo de assunto. Ah, e aquele famoso alerta de gatilho que eu usava em meus vídeos antigamente, vale retornar aqui pra esse, pois o final dessa história, na verdade, meio que a história inteira, é uma parada meio complicada, tipo, muito complicada. Assiste por sua conta e risco, meu parceiro. Bom, para começar, o termo otaku originalmente era somente um termo usado para definir uma pessoa, no caso, quase como se fosse um cumprimento. Inclusive, a tradução da palavra é literalmente como você, mesmo que seja meio que um uso informal da palavra, já que ela era usada quando as pessoas não tinham muita intimidade umas com as outras. Então, é meio que como se fosse um moço ou moça aqui no Brasil, apenas uma formalidade para as pessoas se conhecerem um pouco. Com o tempo, essa palavra foi ganhando um significado um pouco diferente, em que otaku começou a ser uma palavra usada para designar uma pessoa obcecada por algo, não por animes e mangás propriamente ditos, mas por qualquer coisa que seja. Uma pessoa que curte muito jogar bola, por exemplo, seria dito como um otaku de futebol. Essas nomenclaturas não são mais muito utilizadas, mas não se engane, não é porque essas denominações entraram em desuso de modo geral que elas ainda não são usadas por algumas pequenas partes no Japão. Na verdade, ainda é considerado comum em alguns lugares se ouvir pessoas usando otaku como uma forma de cumprimento. Mas meio que as coisas mudaram lá para 1983, onde em um ensaio, um humorista, Akio Nakamori, através de uma revista da época, atribuiu esse termo aos fãs de animes e mangás, e meio que foi consolidado assim o seu significado por bastante tempo. Na verdade, por um tempo extremamente curto, já que em 1989 chegaria um incidente que mudaria completamente o significado do termo e a forma como as pessoas viriam ele naquela época, que, de certo modo, se perpetua até os dias de hoje. O incidente do otaku assassino. Olha, eu já aviso, isso aqui não é um canal de casos criminais. Na verdade, eu tento realmente fugir desse assunto por aqui, uma vez que mesmo eu gostando bastante dele, se torna cansativo de se falar dessas coisas com frequência. Mas acho que dessa vez eu não tenho muito pra onde correr. Esse caso em específico atinge diretamente o meu nicho de atuação, então nada mais justo do que dar uma pequena passada nele. Mas já adianto, não vou tão fundo assim. Então deixarei 2 vídeos na descrição, vídeos longos falando do caso. Um vai ter aprofundamento maior no caso em si, e o outro terá um aprofundamento especial em determinada parte do vídeo sobre a série de filmes Guinea Pig, que eu vou comentar apenas brevemente por aqui, mas vamos deixar de enrolar. Tsuntomo Miyazaki, um cara que eu não tenho outra palavra para descrever que não bizarro. Para começar, ele tinha uma deformidade em suas mãos, o que fez com que ele sofresse muito bullying durante a sua época de escola, buscando o refúgio dele em animes, mangás, filmes, etc. O que, até aí, não tem nada de anormal na vida dele. Muitas pessoas já passaram por isso, inclusive eu mesmo passei por isso por um bom tempo da minha época de escola. Porém, o Miyazaki era um cara bizarro de verdade, já que ele curtia coisas como espiar as próprias irmãs tomando banho e até mesmo gravar as meninas de sua escola em momentos de esporte para poder assistir isso e se masturbar depois. Para piorar tudo, ele tinha problemas com o pai, com a mãe, com as irmãs e com todo mundo, menos com uma pessoa, que era o seu próprio avô, no qual no momento em que o velho veio a falecer, esse maluco enlouqueceu de vez, chegando mesmo até a comer as cinzas do próprio avô em uma espécie de ritual, já que na cabeça dele
poderia reencarnar o seu avô com esse comportamento. Cá entre nós, seria muito melhor se ele tivesse reencarnado a porra do avô dele. Eu duvido que o avô dele fizesse o que esse filho da puta fez depois disso. O Miyazaki cresceu, se formou e começou a trabalhar, ou seja, ele conseguiu a sua autonomia. E dar autonomia pra maluco é uma parada que não dá certo, pois agora esse cara começou a satisfazer os seus desejos mais obscuros, que envolvem apenas sequestrar, fotografar, torturar e estuprar crianças de 4 a 7 anos de idade. Eu falei pra tu sair do vídeo, você que quis ficar. Em que ele fez isso com 2 meninas de 4 anos e uma de 7, sendo que nessa primeira de 4 anos, ele mandou uma caixa pra família dela contendo os ossos da menina com seus membros amputados, fora que tinham fotos que ele mesmo tirou da vítima e um cartão postal feito pelo próprio Miyazaki, já que ele trabalhava em uma fotocopiadora, uma parada assim. Aliás, esse trabalho dele foi algo que, segundo algumas fontes, foi ignorado pela polícia, ou seja, ele poderia ser pego muito antes se tivessem dado atenção ao fato dele trabalhar com alguma forma de fotografia e tal. Mas a negligência fez com que esse maluco só fosse pego quase no momento em que ele fez a sua próxima vítima, que não se tornou a vítima fatal, felizmente, já que conseguiram pegar o maluco antes que as coisas acontecessem. Mas era uma menina de 5 anos que foi convencida pelo Miyazaki a tirar fotos do seu próprio corpo nu. Por sorte, o seu pai sentiu falta da filha e foi resgatar ela a tempo, fazendo uma emboscada com a polícia e pegando esse maluco de uma vez por todas. Nisso, toda essa história repercutiu bastante no Japão da época, só que aparentemente era apenas um lunático pervertido qualquer, mas quando viram o quarto dele e perceberam que se tratava de um cara fanático por animes, mangás e etc, a mídia da época meio que começou a relacionar as coisas de maneira errada, como já é um padrão em todo lugar. A situação só piorou quando descobriram que ele teve inspiração em um filme da época para cometer alguns dos seus crimes, no caso, aquele filme que eu citei anteriormente, o Guinea Pig, que não tem bem esse nome no Japão, mas fica mais fácil pra mim falar desse jeito. E como eu já disse antes, tem um vídeo aqui na descrição que vai dar um pouco mais de contexto sobre esse filme nessa situação, mas eu quero dar uma pequena palhinha pra vocês saberem o que é essa atrocidade e não correrem atrás dela. Pois basicamente Guinea Pig é uma franquia japonesa de torture porn com um pezinho ali no snuff. Inclusive lá pros meus 16 anos, em minha época de adolescente revoltado, eu curtia bastante esse tipo de filme. E até mesmo trombei com Guinea Pig por acaso, só que eu não cheguei a ver, tá? E pra quem não é familiarizado com esses dois termos que eu falei, torture porn é apenas gore, tortura e sangue e violência explícita e nada mais. É bem visceral na maioria das vezes. Já Snuff é um tipo de filme de terror focado em parecer o mais real possível. E eu não tô falando de coisas como Jogos Mortais ou Terrifier, por exemplo. Eu tô falando de parecer que realmente uma pessoa está sendo assassinada ali mesmo. Tanto que nesse tipo de filme eles fazem de tudo para que as filmagens pareçam o mais amador que puderem, para passar a impressão de que aquilo que a gente tá vendo é algum tipo de vídeo vazado, algo do tipo. Fora que tem as vertentes, como os filmes snuffs de verdade, que são aqueles famosos filmes de assassinatos reais que a gente encontra na Dark Web e tal. Mesmo que esses dias eu tenha encontrado pessoas compartilhando coisas bem piores na Surface Web, como CP, por exemplo, que pra quem não sabe é pornô infantil. Mas isso a gente ignora, né? Eu vou me matar. Pra fechar esse assunto do snuff, existe uma referência a esse tipo de filme no Katana Zero, quando a gente vai cheirar pouco com aquele cara e ele meio que chama a gente pra matar e comer 2 prostitutas. E o protagonista fala que não curte muito filmes snuff. Eu achei uma referência bem legal na época que eu joguei o jogo. Agora, voltando ao caso, a imagem do Miyazaki foi estampada em todo lugar como otaku assassino, ou seja, foi uma confusão total. Os pais da época ficaram enojados com a história e até mesmo proibiram seus filhos de consumirem esse tipo de conteúdo, já que nesses lugares que vendiam essas coisas, poderiam haver otakus prontos para sequestrá-los. Sem contar que o Miyazaki era um cara meio estereotipado, o que fez com que esse perfil de pessoa passasse a ser mal visto por toda a sociedade naquela época. E esse preconceito com a palavra otaku se perpetua por um longo período. Afinal, o Miyazaki recebeu sua pena de morte, mas ela só veio a ser posta em prática muito tempo depois, em 2008 para ser mais preciso, sendo que só a partir daí que o termo começou a perder um pouco dessa conotação negativa, mas ela tá impregnada até hoje em algumas pessoas. Mesmo assim, o termo vem sim dando uma volta por cima ultimamente, visto que a mentalidade das pessoas tende a mudar com o passar do tempo. Só que é inegável que a palavra otaku sempre irá carregar esse dogma pesado consigo. Bom, eu acho que nunca cheguei a fazer um vídeo tão rápido assim na história do meu canal, mas eu realmente gostei de fazer e amei o resultado. Acho que mesmo que o assunto não seja lá um dos mais confortáveis de se falar sobre, ele ainda abre margem para eu falar de outras coisas que são igualmente interessantes, ou até mais interessantes que a própria história desse cara, vamos combinar. De qualquer modo, é aquele discurso de sempre que eu falo no fim dos vídeos. Se inscreve no canal e se torne um membro caso tenha condições. Eu agradeço muito a todos eles, em especial ao Eduardo Otávio, que tá sempre fortalecendo aqui a gente. E eu tenho que dizer que finalmente meu ano começou de verdade, então eu
eu vou ficar um pouco mais ativo em todos os lugares a partir de agora. Ou seja, segue lá no server do Discord que vira e mexe eu apareço por lá. Só que eu quero que vocês entendam que minha timidez é quase do tamanho da do Miyazaki, se não maior. Então não esperem muito de mim. Mas eu amo muito vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.